Bom, e o que vem a ser as relações humanas e gestão de pessoas? Após várias discussões de insatisfação por parte dos trabalhadores, surgiu um novo movimento. Bem, vocês viram que até aqui os teóricos apenas se preocupavam em resultados de produção. Um preocupava com o tempo que o operário desempenhava a sua função individualmente, e o outro só queria saber se os funcionários ou mesmo a equipe conseguiam atender ali a necessidade da empresa, acompanhando a velocidade ali dos instrumentos, dos equipamentos que faziam em linha ali a produção. E aí o que acontece? As pessoas começaram a perceber que não tinham condição de acompanhar o desempenho de uma máquina, porque o ser humano era um ser humano, máquina era uma máquina, um equipamento, e as pessoas tinham cada um o seu desempenho. José não tinha o mesmo desempenho do que Moisés, né? Era diferente. Então, começou aí a ter uma nova teoria, que foi aí que nasceu a teoria de gestão de pessoas. Surgiu então esse movimento denominado Escola das Relações Humanas. Este movimento teve como enfoque a constatação da necessidade de considerar a relevância dos fatores psicológicos. O que ele quer dizer? Se um funcionário não estivesse motivado, é lógico que ele não ia conseguir desempenhar da mesma forma que quando ele estivesse motivado. E as pessoas, elas passam por problemas emocionais, elas têm, entre um e outro, né, alguns podem ter uma habilidade melhor para desempenhar determinada função do que outro. Então, tudo isso não era possível, digamos assim, de padronizar. Como que a gente vai padronizar o desempenho de cada um? Não tem como. Então, Elton Mayo começou a fazer seus estudos analisando justamente isso, determinando que deveria se trabalhar a satisfação e a motivação das pessoas de forma que, com isso, pudesse garantir o melhor desempenho possível. Se uma pessoa fosse trabalhar insatisfeita ou desmotivada por algum motivo, seja pelo salário que ela ganhava que não era muito bom, ou se ela estivesse passando por problemas pessoais, dentre outros, ela não se sentiria bem no trabalho, consequentemente, seu desempenho não seria bom. Então, ali, começou-se a se pensar nas pessoas e não somente nos resultados de produção. Bom, e aí é a fábrica da General Electric, né, que Elton Mayo começou a fazer seus estudos, seus acompanhamentos, tá? Gente, realmente nesse período, né, a fábrica girava muito em torno de fabricação de carros, porque por conta de um período pós-guerra, foi um período que depois daí iniciou uma época do consumismo. As pessoas queriam possuir carros, possuir equipamentos, tudo que foi facilitado, tudo aquilo que foi surgindo, né, por conta das guerras, depois que encerrou esse período, as pessoas começaram a querer consumir esses produtos. Então, as fábricas elas não estavam dando conta. O campo de fabricação era muito grande. E assim, por isso que houve várias, digamos assim, erros, né, na gestão dessas fábricas. E por conta disso surgiu esses teóricos e começaram a analisar, ver e racionalizar esses processos, tá? Bom, e o que foi que Maio fez, né? O trabalho é uma atividade tipicamente grupal. Para ele não tinha como dizer assim, cada um faz o que quer. Não. Ele dizia o seguinte: o operário reage como membro de um grupo e não como um indivíduo isolado. É lógico, né? A gente vai ver mais à frente um pouquinho sobre a definição do que é organização e vocês vão entender qual era a preocupação de Maio, porque a organização é constituída de pessoas. E essa organização, ela não tem como se manter somente com um ser humano, com uma só pessoa, até porque não seria uma organização. Então, se há um grupo de pessoas envolvidas em prol de um mesmo objetivo, ou seja, formando uma organização, é claro que essas pessoas têm que se estar alinhadas, têm que estar interagindo, né, entre si. Então, esse é o problema que vem de encontro ao trabalho de Elton Mayo, né? Então, para uma organização, a organização eficiente é incapaz de elevar a produtividade se as necessidades psicológicas não forem descobertas, localizadas e satisfeitas. Trazendo para o nosso tempo atual, analisem bem. Vocês trabalham, vocês procuram emprego. Por qual objetivo? Vocês precisam de sustentar. Vocês precisam pagar as contas de vocês. Vocês precisam comprar o alimento para a casa de vocês, roupas e diversas outras coisas. Então, esse é o objetivo que vocês vão em busca de um emprego. É para quê? Para que garantir o seu sustento, né? A sua vida. Então, você se submete a trabalhar em qualquer coisa para garantir esse sustento?
Ou seja, você se fizer isso, você está entrando num caminho onde você não vai estar se desempenhando bem, porque você não vai estar satisfeito ou motivado com o trabalho, além de que seja para suprir aqueles seus objetivos, né? Porém, a empresa, para que ela tenha um melhor resultado, ela tem que fazer com que o funcionário trabalhe motivado e incentivá-lo a fazer o que é certo da melhor forma possível, entendendo que o que a empresa ganha, o funcionário também ganha, tá? Então, aí que vai entrar o estudo, né, do desenvolvimento e integração dos funcionários, que é o que a gente vai ver mais na frente. E as relações humanas e a cooperação constituem chave para evitar conflitos sociais, que quer dizer que trabalhar as pessoas de forma que minimizasse os conflitos, que é natural dentro de um grupo de pessoas, surgir. E assim fazer com que essas pessoas consigam se interagir mais e produzir mais. Continuando aqui com a evolução do estudo de gestão de pessoas, como eu já falei, né, na era da industrialização clássica, que foi justamente logo após a Segunda Guerra, no ano de 1950, refere-se ao período pós-revolução industrial. Cultura organizacional era voltada para o passado e para a valorização e conservação das tradições, pessoas consideradas recursos de produção. Nessa época, era como se fossem ferramentas, instrumentos, nada mais disso. Gente, nessa época era o seguinte: eu preciso de 10 funcionários, chama 10 funcionários. Ah, eu não preciso mais, desfaz. Pessoas era como se fossem equipamentos, eram instrumentos. Preciso de tantos, não quero mais, devolvo. Simples assim, entendeu? Não tinha nenhum vínculo, digamos assim, pessoal entre o empregado e a empresa. E assim foi surgindo outras fases, né? A era neoclássica, né? O modelo burocrático foi redimensionado pela teoria estruturalista e a teoria das relações humanas foi substituída por uma teoria comportamental. Já começou-se a mudar um pouquinho, perceber que a interação pessoal, a interação das pessoas começavam a apontar ali como algo a ser visto e trabalhado para que pudéssemos ter também um melhor desempenho. Eu não preciso apenas trabalhar o tempo das pessoas em executar tal função, reorganizar, estruturar a minha empresa, a minha organização, para que proporcione melhor desempenho, mas também agora eu tenho que me preocupar também como que essas pessoas atuam, como que elas se ligam, se interagem entre elas. Então, a partir daí, começou-se a se preocupar mais com relação a isso. E assim, por fim, vimos a era da informação, onde já temos aí um departamento de pessoal, que antes isso nem sequer tinha. Não se tinha esse departamento, não existia. Começou-se a pensar assim, agora nós temos que ter um local que trabalhe apenas com as pessoas do desenvolvimento, desde da inserção dessas pessoas dentro da organização até a sua interação e desenvolvimento, para que elas possam crescer e produzir mais, né, consequentemente favorecendo a empresa e a própria pessoa. Então esse departamento começou a surgir a partir daí. E assim veio o nome Recursos Humanos, ou seja, RH, que é mais conhecido. Bom, e essa escola de administração científica das relações humanas? Para Taylor, o principal fator que motivava as pessoas no trabalho era o salário. Ele acreditava que se houvesse pagamento conforme a produção e esforço do trabalhador, este estaria satisfeito. Quem também pensou muito assim, pessoal, foi Henry Ford. Henry Ford ele tinha o hábito de pagar bem, porque ele acreditava que um funcionário bem pago, ele produzia mais, né? Então, por essa razão, como Elton Mayo veio trabalhando logo após as teorias da abordagem clássica, então ele já começou a perceber que uma das vantagens dessa teoria era justamente esse lado, de valorizar o trabalho, pagar mais, que assim lhe garantia melhor resultado. O que Elton Mayo estava fazendo, na verdade, era unindo as duas abordagens clássicas, né? Aquela que era focada na tarefa e a outra que era focada na estrutura, né? E ele estava tentando fazer o quê? Buscar o melhor das duas teorias e juntar, né? E aí unir com as teorias de comportamento, né? Juntando os fatores psicológicos ali, trabalhando as pessoas, o emocional dessas pessoas, buscando motivar e incentivá-las a trabalhar mais, né, dentro de uma organização.
Então, com o passar do tempo, a motivação humana mostrou ser um fenômeno muito mais complexo que simplesmente a busca pelo salário, como pensava Taylor. E assim, com o movimento das escolas de relações humanas, a partir da década de 1930, e os estudos de Otto Meyer nos Estados Unidos, surgiu uma nova concepção sobre as relações de trabalho, que era o Homem Economics, ou seja, o homem movido pela compensação monetária. Ou seja, eu quero ganhar mais, consequentemente eu tenho mais vontade, mais satisfação para trabalhar. E assim o homem socialis, quer dizer, o homem como ser complexo, com necessidades múltiplas, psicológicas e sociais. Gente, vocês já devem pensar o seguinte, percebam, o que vocês têm hoje de benefícios pelo fato de vocês trabalharem dentro de uma empresa? Vocês têm algumas vantagens, vocês têm alguns direitos, né, pré-estipulados por lei, pela nossa CLT. Então, naquele tempo, começou-se a se pensar nisso também. Já, não que a CLT seja dessa época, não, mas desde aquela época já começou-se a se pensar em como dar incentivos ou benefícios ao funcionário, ao empregado, de tal forma que ele pudesse se sentir bem dentro da organização. A ideia era justamente essa, era fazer com que o funcionário trabalhasse para a empresa por prazer, e não somente pelo ganho, pelo retorno financeiro que ele obteria no seu trabalho. Bom, e a administração de recursos humanos? Olha só, ainda nem chegamos ao simples RH, ainda temos aí a administração de recursos humanos. Como a gente falou no início, é uma evolução do estudo de gestão de pessoas. A administração de recursos humanos consiste no planejamento, na organização, no desenvolvimento, na coordenação e no controle de técnicas capazes de promover o desempenho eficiente do pessoal. Percebam que já há necessidade, sim, de ter um departamento específico voltado para trabalhar todas essas funções, desde o planejamento até a avaliação, porque verificar se tudo que foi planejado e organizado está sendo bem desempenhado. Então, feito a avaliação, todo feito esse processo de controle, qual o objetivo? O objetivo com que a empresa consiga obter o melhor resultado. Então, é muito importante o estudo de pessoas dentro de qualquer organização. Afinal, essas pessoas elas devem estar alinhadas, focadas em um determinado objetivo, todos. Por isso que se fala vestir a camisa, né? Por conta disso, porque senão a empresa, se tiver um grupo apontando para um lado e o outro apontando para o outro, não vai chegar a lugar algum. Tá? Então é muito importante que entenda que é necessário que haja um estudo dentro da organização que promova o melhor desenvolvimento de pessoas. É necessário que todas as organizações foquem nesse trabalho no intuito de que, se você tem uma pessoa motivada, com certeza ela trará melhores resultados. Bom, e a administração de recursos humanos quer dizer, o que ela faz? Abastecimento, aplicação, manutenção, monitoramento. O que é isso, professor? Abastecimento quer dizer o quê? Quando a empresa ela precisa desse recurso, digamos assim, que é o recurso que é a mão de obra, são pessoas também são recursos. Ela precisa desse recurso. O que ela faz? Na verdade, ela determina, né, que o Departamento de Recursos Humanos o faça. Buscar essas pessoas no mercado de trabalho que estejam disponíveis e aptas a trabalhar dentro dos padrões, dentro das necessidades, das qualificações necessárias, tá? E depois que essas pessoas estiverem inseridas dentro da organização, há todo o trabalho de desenvolvimento e manutenção. Como? Vocês hoje não estão trabalhando, alguns de vocês estiverem trabalhando dentro de uma empresa, vocês possivelmente devem ter uma carteira assinada que lhe garante todos os direitos, por exemplo, de férias, remuneradas, 13º, não é isso? Até, se caso tiver plano de saúde, dentre outros benefícios, né, que são benefícios acessórios, não são estipulados por lei, porém as empresas buscam dar esses outros benefícios de forma que a dar uma motivação aos funcionários, a dar uma valorização aos funcionários, de forma que ele possa manter, que é isso que é justamente a manutenção desse funcionário. Por quê? Um funcionário bem tratado, consequentemente, trabalha melhor.
E assim, esse desenvolvimento também de novos talentos, como a empresa, ela às vezes não encontra pessoas tal qual como ela deseja, com as mesmas qualificações da qual a função exige. Então, ela deve fazer com que possa treinar e desenvolver essas pessoas internamente. E assim, isso é um trabalho do departamento de recursos humanos. Então, saber aceitar essas pessoas, saber orientá-las e fazer com que elas se integrem ao espírito, vamos dizer assim, né? À cultura organizacional e possa produzir o melhor resultado possível. Isso tudo foi feito pelos recursos humanos. Como que é feito? Através não só de orientação, como também de treinamentos, tá? E avaliações. E aqui eu vou passar um breve histórico da área de recursos humanos no Brasil. Marras, em 2011, apresenta uma linha evolutiva. A gente vai ver um degrauzinho, onde vai mostrando ponto a ponto o que foi mudando e o que foi evoluindo no Brasil. São identificados como 5 fases evolutivas. Vamos lá. Primeira, contábil, em 1930, centralizada na contabilidade, na produção e das horas trabalhadas, para pagar ou descontar. Ou seja, era contabilizada as horas dos operários ali, simplesmente se preocupava apenas o quanto de tempo eu devo para determinada pessoa. E assim era pago. E pronto, não tinha mais nenhuma preocupação. Depois veio a parte da legalização, né, a consolidação das leis, que foi a criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Começou-se aí a pensar em criar normativos, né? E a tecnicista, operacionalizados, serviços de recrutamento, seleção, treinamento, higiene e segurança, dentre outros. Já começou a pensar em mais, a incrementar mais um pouquinho o que foi já pré-estipulado na fase anterior, tá? Já pensando, exigindo cuidados, dando deveres também aos funcionários, assim como deveres ao empregador também, em termos de questão de segurança, saúde e bem-estar das pessoas, tá? Mas administrativo. Surgimento do movimento Novo Sindicalismo com fortes reivindicações das bases trabalhadoras. Foi o surgimento, digamos assim, dos sindicatos focados em garantir os direitos dos empregados, coisas que muitas vezes não eram cumpridas pelas empresas, né, que já estavam ali legalizadas, estipuladas por lei, porém algumas empresas não seguiam. Então, daí então houve aí o surgimento dos sindicatos visando justamente a cobrança, a fiscalização do cumprimento dessas leis. E por fim a estratégica, que é até a fase atual. Por que estratégica? Porque a gente trabalha as pessoas de forma planejada com um objetivo específico, tá? Então, para isso é traçado um plano estratégico. A gente contrata pessoas, por exemplo, em grandes empresas hoje em dia, desenvolve pessoas no intuito de que essas pessoas possam crescer, né, profissionalmente dentro da organização e lá na frente poder gerar melhores resultados. Então, por exemplo, uma empresa que garante aos seus funcionários qualificação profissional, que banca da bolsa de estudos, né, que investe na capacitação, tudo isso é no intuito de quê? Que um funcionário ele se sinta abraçado pela organização, entre aspas, né? Ele se sinta acolhido, valorizado, e, consequentemente, ele vai dar um melhor retorno, porque ele se sente valorizado, tá? Então, é um desenvolvimento de pessoas, tá?